Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos começando aqui mais uma aula do nosso curso completo de eletrônica. Nesta aula nós vamos aprender algumas unidades de medida, a unidade eletrostática, o coulomb, o ampere. Nós vamos saber um pouco mais a fundo sobre essas unidades de medida e como tudo funciona. A unidade eletrostática, esta primeira unidade elétrica é aplicada unicamente à eletricidade estática. Isto é, cargas elétricas em repouso, eletricamente armazenadas, já exemplificadas na experiência da eletrização por atrito, aquela da régua com o tecido. As linhas que chegam nos dois corpos carregados com eletricidade negativa, vejam bem aqui nesta imagem, essas são as linhas que chegam nos corpos carregados com eletricidade negativa, equivale a uma unidade eletrostática. Então essas linhas que chegam a esse corpo é uma unidade eletrostática, que por sua vez representa a repulsão produzida entre os dois corpos. Cargas iguais se repelem. Aqui nós temos as linhas que chegam, uma unidade eletrostática, o negativo repele o negativo, porque esse está puxando para cá, esse está puxando para cá, vão repelir, não vão uma puxar a outra. Aqui já temos um positivo, que no caso esse negativo iria puxá-la, porque a tendência dela era sair para cá, isso aqui é puxar, então ela estaria sendo levado, esse corpo estaria sendo levado para cá ou para lá. E aqui já teríamos o contrário, né? Os dois corpos se repelindo. A unidade eletrostática raramente é utilizada, pois representa uma quantidade de eletricidade sumamente pequena para que possa ser empregada na prática, onde requer quantidades bem maiores de elétrons. O coulomb foi a primeira unidade prática utilizada na eletricidade e tem esse nome em homenagem aos trabalhos realizados pelo cientista francês Charles Coulomb. Esta unidade equivale a 3 bilhões de unidades eletrostáticas. Então, um coulomb equivale a 3 bilhões de unidade eletrostática. Até agora, temos comparado as unidades de energia elétrica com a repulsão entre as cargas, porém vimos que o elétron é a menor carga elétrica possível, chamado também de carga elétrica elementar. Portanto, existe uma relação entre o coulomb e o número de elétrons, pois o coulomb representa uma quantidade definida de eletricidade. Esta relação é a seguinte: um coulomb aqui representado pelo C representa a quantidade total de eletricidade que mantém ou produz uma diferença de 6,28 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Esse número é exatamente igual a esse número enorme aqui da frente de elétrons. Um coulomb equivale a essa quantidade de elétrons. Então vejam só quão pequeno é o elétron. Em outras palavras, o coulomb é a quantidade total de eletricidade produzida por um deslocamento de 6,28 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Não se impressione com esses números, pois são mencionados somente a título de informação, sem nenhuma utilidade prática. Antigamente não se usava a eletricidade estática, hoje em dia ela já é utilizada nas impressoras laser. A impressora laser Atoner usa a eletricidade estática para eletrizar os papéis e os componentes da impressora para que funcione perfeitamente. Vejamos nesse exemplo aqui, nessa ilustração, a corrente elétrica comparada com a água, onde o coulomb equivale aos litros de água no reservatório, podendo ser gastos a qualquer momento e a qualquer velocidade. Em outras palavras, o coulomb é uma unidade elétrica que representa a quantidade total de eletricidade disponível. Na prática, você também encontrará essa grandeza elétrica com o nome de carga elétrica. Nesta mesma unidade, se mede também o fluxo eletrostático. Então aqui nós vemos que uma caixa d'água cheia de água, nós temos uma quantidade de litros de água que pode ser usada a qualquer momento. Assim que abrir essa torneira, vamos usar a água desse reservatório. Ela está aqui disponível. Assim, o coulomb é a unidade de medida da energia, que temos aqui dois corpos eletrizados, negativo e positivo, que temos nessa extremidade do condutor uma quantidade de coulombs disponíveis que podemos usar a qualquer momento.
Agora vamos falar da eletricidade dinâmica, que é o que nós mais vamos falar no nosso curso. Intensidade da corrente elétrica, ampere. Prosseguindo com o nosso exemplo, assim como empregamos a expressão litros por segundo para expressar a velocidade da água contida num reservatório até chegar às torneiras, o ampere é a unidade elétrica utilizada para indicar a intensidade ou quantidade de elétrons que flui num ponto do circuito durante 1 segundo. Então, nós temos aqui o ampere é a unidade de medida da corrente elétrica que vai fluir desta bateria, passando por esse circuito, por esse resistor, em 1 segundo, que podemos comparar com a água que está fluindo nessa torneira, que no caso seria como a resistência, né? Assim que abrir, vai permitir que passe a água em litros por segundo. O consumo da água aqui com o consumo da corrente. Uma comparação, pois a corrente você não vai ver ela passando. Assim a gente faz uma comparação com a água, que a água você sabe, você vê ela passando. O ampere representa um movimento de 6,28 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Embora tenha exatamente o mesmo número de elétrons que o ampere, o coulomb não é utilizado como medida de unidade elétrica, porque se refere à eletricidade em repouso, eletricidade estática. Ao passo que 1 ampere representa a intensidade dos elétrons em movimento num segundo, eletricidade dinâmica. Em resumo, 1 ampere é igual a 1 coulomb por segundo. Então nós temos aqui que 1 ampere, a corrente que vai circular sobre esse circuito, é equivalente a 1 coulomb por segundo. Então nós temos aqui que 1 ampere é aquela quantidade enorme de elétrons por segundo, aqueles 6,28 mais 18 zeros, que é uma quantidade enorme, fabulosa de elétrons por segundo que passa nesse condutor. Não poderíamos usar aqui elétrons por segundo, seria um número fabuloso, muito difícil de trabalhar. Então, usa-se o ampere por segundo, que é o mesmo que 1 coulomb por segundo, mas o coulomb é usado em eletricidade estática. Outra razão importante para entender o ampere é que todos os efeitos da eletricidade, calor, luz, ondas eletromagnéticas, etc., dependem do fluxo de elétrons e são expressos em amperes e não em elétrons por segundo. Se fôssemos utilizar elétrons por segundo para determinar o fluxo de elétrons, a enorme quantidade dos mesmos dificultaria grandemente a realização dos cálculos em razão dos números serem muito elevados. Aqui nós temos um exemplo de intensidade de energia elétrica. Alguns aparelhos. Uma lâmpada incandescente comum necessita de aproximadamente 0,5 amperes para acender, ao passo que uma lâmpada maior necessita de 1 ampere para acender, seu consumo é maior. Um ferro de passar roupa tem um consumo aproximado de 5 amperes por segundo para se aquecer. Um motor de 10 cavalos tem um consumo aproximado de 75 amperes por segundo para fazer o seu giro. Então isso aqui são exemplos de consumo de corrente e as medições de corrente nos aparelhos. Aqui temos uma lâmpada comum, aquela de 60 watts, incandescente, que é faixa de meio amperes para acendê-la. Aqui já uma de 100 watts, faixa de 1 amperes para acender. Um ferro de passar roupa, aproximadamente 5 amperes para aquecer. Um motor 75 amperes aproximadamente para fazer o seu giro. Às vezes o ampere é uma unidade muito elevada para certas medições, em geral com correntes elétricas inferiores a 1 ampere. Por essa razão, frequentemente é utilizado como unidade de intensidade elétrica a milésima parte do ampere, que é o miliampere, expressa em miliamperes, ou mA. Aqui temos que 1 miliampere é igual a 0,001 amperes, ao passo que 1 ampere é igual a 1000 miliamperes. Isso aqui é muito importante vocês prestarem atenção e aprenderem, porque vamos usar muito
em eletrônica. Temos que saber essas unidades de medida, o miliampere, que é a milésima parte do ampere. Como transformar esse meio ampere em miliamperes, para não escrever 0,5 ampere? Vamos fazer o seguinte cálculo. 0,5 vezes 1000 é igual a 500 miliampere, que vai ser simbolizado por MA. Então temos que meio ampere, 0,5 ampere, é igual a 500 miliamperes. Você encontrará valores menores que 1 miliampere. Trata-se de um microamperes, abreviado por UA. Aqui na verdade não é um U, mas se parece muito com U. No computador aqui a gente usa o U para ficar mais fácil de escrever. É o microampere, que equivale a milionésima parte de 1 ampere. Então temos o seguinte: 1 ampere dividido por 1 milhão dá 1 microampere. 1 microampere é igual a 0,000.001 ampere, ou seja, uma milionésima parte de 1 ampere. 1 microampere é igual a uma milionésima parte de 1 ampere. 1 ampere é igual a 1 milhão de microamperes. Se você for escrever em microamperes 1 ampere, teremos que escrever 1 milhão de microamperes para dar 1 ampere. Aqui no exemplo da lâmpada, nós vamos facilitar aqui um pouco mais o entendimento do microampere da seguinte forma: a lâmpada de 0,5 amperes, para transformarmos ela em microampere, para expressarmos essa unidade de medida em microampere, façamos o seguinte cálculo: 0,5 ampere vezes 1 milhão, que é igual a 500 mil microampere. Então temos que 500 mil microampere é igual a meio ampere, ou 500 mil microampere é igual a 500 miliamperes, que é igual a 0,5 ampere, ou meio ampere. A luz artificial produzida por estas lâmpadas incandescentes é devida à fricção e atrito dos elétrons no filamento, elevando a temperatura a tal ponto que o filamento se torna incandescente. Por essa razão, quanto maior a corrente que passa no filamento de uma lâmpada, tanto maior a intensidade de luz produzida. Essa lâmpada já não é tão usada hoje em dia. Então a gente usa ela aqui porque fica mais fácil de entender o consumo da energia elétrica. Para quem não conhece essa lâmpada, basta pesquisar no Google aí sobre lâmpada incandescente, que é uma das primeiras lâmpadas que surgiu no mundo e que foi usada por muito tempo. Ainda até hoje, algumas pessoas ainda fazem o uso dessa lâmpada. Porém, ela está fora do mercado já, não está mais sendo fabricada. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, voltem atrás, veja com cuidado o conteúdo de todo esse curso, que é muito importante vocês aprenderem as unidades de medida, e eu vou aqui passá-las aos poucos para que você entenda a unidade de medida e suas frações. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um like aí no vídeo para ajudar o nosso canal Amor à Vida. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Se inscrevam no canal e até a próxima, pessoal. Tchau!